Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paralisia facial e a síndrome de Ramsay-Hunt, que acometeu recentemente o Justin Bieber, agora essa semana, e foi motivo de dúvidas e curiosidade lá na clínica. Bom, inicialmente falando um pouquinho sobre paralisia facial. O que é a paralisia facial? É a perda de atividade do nervo facial, que pode ser causada por diversos motivos. O nervo facial, ele nasce na base do crânio, tem um trajeto por dentro da nossa orelha e ele emite ramos que vão se destinar, à nossa mímica facial e a outras funções também. Na medida que ele tem o trajeto dele da base do crânio até atrás da orelha, até a face, ele emite ramos que vão se destinar a outras funções além da mímica facial, Ele emite ramos, por exemplo, para a glândula lacrimal, então ele é responsável pelo lacrimejamento. Ele emite ramos para a lubrificação da mucosa nasal e vai emitir ramos também para a língua, onde vai auxiliar no nosso paladar. Então, o paciente com paralisia facial, ele pode não apresentar apenas a perda da mímica facial, mas também olho seco, ressecamento nasal, perda do paladar e pela proximidade do nervo facial aqui na orelha, ele também pode apresentar dor. Geralmente a dor é uma dor intensa na região atrás da orelha e essa dor normalmente antecede o quadro de paralisia. Não raro, pacientes com paralisia descrevem que 1 ou 2 dias antes tiveram uma grande dor de ouvido. E você examinando o paciente no dia da dor, você pode acabar não identificando os sinais ainda de paralisia e 1 ou 2 dias depois o paciente vem com a paralisia, tá certo? Mas quais são as causas de paralisia facial? Quais são os tipos de paralisia facial? O que é a síndrome de Ramsay-Hunt? Bom, a paralisia facial, ela decorre do processo de injúria do nervo facial. Esse trajeto do nervo facial, principalmente na região atrás da orelha, ele é feito por um canal ósseo, E se o nervo estiver inflamado dentro de um canal ósseo, ele sofre um processo de compressão. E nesse processo de compressão ele perde a função dele, Graças a Deus, na maioria dos casos, temporariamente. No caso da paralisia de Bell, ela era chamada de paralisia idiopática, ou seja, não se sabiam as causas dela. E se sabe hoje que grande parte dessas paralisias faciais idiopáticas, ou de Bell, são de origem viral, causado por vírus do grupo herpes vírus. O herpes vírus é um grupo de vírus, Os mais comuns, a gente conhece o herpes labial, o herpes genital, que são os herpes simples do tipo 1, do tipo 2, mas tem diversos tipos de herpes vírus, E no caso da paralisia de Bell, provavelmente um desses tipos de herpes vírus humanos. E aí o vírus ele determina um processo inflamatório do nervo e dependendo da altura em que esse nervo é afetado, você vai ter maior ou menor prevalência de sintomas, Então, quando você acomete a porção do nervo facial que emite ramos, que vão lubrificar canal lacrimal, mucosa nasal e língua, você vai ter o quê? Além da paralisia facial, que é uma paralisia de toda uma hemiface, Você pode ter sintomas associados de ressecamento ocular, ressecamento nasal, perda de paladar, E pela proximidade do nervo facial com o ouvido, a presença de dor, como a dor de ouvido, e também por outros sintomas, como zumbido também que pode acontecer, O paciente ele pode ter uma intolerância a ruído, porque o nervo facial é responsável pela inervação de um músculo na orelha média, que é responsável pelo controle da tensão na membrana timpânica, então o paciente ele pode ter intolerância a ruídos intensos, já que esse músculozinho do tímpano, bem pequenininho, ele é responsável por modular a tensão na membrana timpânica, adequando ela melhor quando os sons são muito intensos. Ele pode afetar esse ramo que afeta esse músculo, o paciente pode ter também uma sensação de intolerância a ruído, tá certo? E no caso da paralisia de Bell, provavelmente de origem viral. A paralisia facial, ela suscita muito medo dos pacientes, porque a maioria dos pacientes acha que está tendo um derrame, E justamente qual é a diferença da paralisia facial periférica, que é a que acomete o nervo facial exatamente nessa porção extracraniana, principalmente nessa região atrás da orelha, para a paralisia facial central. Numa paralisia facial central, o comprometimento acontece dentro do crânio. Então, são pacientes que podem ter um quadro de AVC, um tumor progressivo, doenças neurodegenerativas, enfim, todas as possibilidades de doenças neurológicas centrais podem combinar com uma lesão do nervo facial na sua porção intracraniana. E aí,
na sua porção central, que chama supranuclear. E, consequentemente, esses pacientes, o que eles podem apresentar? O que eles podem... qual é o diferencial para a paralisia facial periférica? Eles vão apresentar uma paralisia na porção inferior da face, de uma hemiface, um quadrante da face apenas. Eles geralmente apresentam a musculatura da testa e dos olhos preservada, né? Justamente porque a porção central do nervo facial é responsável pela inervação de um quadrante da face. Então, a porção a metade superior da face é normalmente preservada na paralisia facial central. E geralmente esse paciente, como apresenta em grande parte uma lesão intracraniana, ele vai apresentar outros sinais e sintomas associados. Ele pode apresentar comprometimento motor em outra porção do corpo, comprometimento sensório-neural também em outra região do corpo, que não apenas a face. No caso da paralisia facial periférica, toda uma hemiface é comprometida. E o paciente ele vai apresentar o que geralmente? Ele vai apresentar dificuldade para fechar os olhos, perda na força para fechar os olhos entreabertos, o olho entreaberto do lado acometido, perdão. Ele vai apresentar dificuldade para franzir a testa para cima, para baixo. No caso do sorriso, né? Onde ele tem a paralisia, ele não vai ter o sorriso, ele vai ter o sorriso do lado contrário. Então ele tem o desvio da rima bucal para o lado contrário à paralisia, né? E uma curiosidade que é também interessante, o paciente ele pode apresentar até a dificuldade, né, para engolir a saliva, porque a boca, o músculo orbicular da boca fica paralisado no lado acometido, então o paciente tem dificuldade para engolir a saliva. No movimento de sopro, ele vai apresentar um escape, né? Enquanto a gente usa o músculo orbicular como um todo para controlar o sopro, o paciente com paralisia facial ele tem perda do tônus orbicular na porção afetada, no lado afetado. Então ele vai ter o escape de ar quando ele fizer o movimento de sopro, tá? Isso pode até cursar com um pouquinho de salivação, ele tem dificuldade para controlar ali a salivação, no caso da deglutição, né? O movimento labial do lado afetado. Então, a gente precisa entender que na paralisia facial, diversos outros sinais e sintomas estão presentes, não apenas alteração na mímica. Importante diferenciar a paralisia facial periférica com comprometimento de toda uma hemiface do que a paralisia central, geralmente associada a tumores, derrames, doenças neurodegenerativas e aí, consequentemente, a paralisia só de um quadrante da face, tá certo? Com concomitância de outros sinais e sintomas mais relevantes. O que é a síndrome de Ramsay-Hunt? A síndrome de Ramsay-Hunt, ela é uma paralisia facial causada por zoster vírus, tá? Também chamado de zoster ótico. O que é isso? O zoster, ele é o vírus da catapora, ele é um tipo de herpes vírus, diferente daquele vírus dos herpes vírus humanos que a gente comentou anteriormente, tipo 1, tipo 2. O zoster ótico, ele causa geralmente... A característica principal dele são a presença de lesões de pele que a gente vai apresentar no canal auditivo, na região auricular do paciente, né? E como a gente tem, por exemplo, o zoster em outras partes do corpo. O zoster, por exemplo, você vai ter o comprometimento de toda uma terminação nervosa destinada a um dermátomo, a um mapa, a uma determinada área da pele que a gente tem. Então você pode ter o zoster nos olhos, você pode ter o zoster no peito, todo um lado, uma metade fica acometida, nas costas, né, na perna. Então a característica peculiar do zoster é que ele vai comprometer uma metade do corpo. Ele compromete uma raiz nervosa ali, uma região só destinada a uma parte do corpo. No caso do zoster ótico, ele vai afetar o nervo facial responsável pela inervação nessa região da orelha. E o que o paciente vai apresentar vesículas, né, ao exame físico, à otoscopia, você vai observar a presença de vesículas no canal auditivo. Os sinais e sintomas são muito parecidos com a paralisia de Bell, ou seja, o paciente pode apresentar dor intensa no ouvido, e geralmente por esse comprometimento nessa região da orelha maior, ele já pode apresentar também um risco maior de perda auditiva, né, que pode ser inclusive irreversível. Há necessidade de sempre avaliar a questão de entupimento no ouvido, plenitude auricular que pode apresentar perda auditiva. Ele vai apresentar pode apresentar zumbido, além dos sinais e sintomas clássicos da paralisia de Bell, né, como por exemplo a paralisia de uma hemiface, né, lacrimejamento comprometido, paladar alterado, e é importante a gente lembrar disso. No zoster ótico, geralmente a preocupação maior com sintomas associados como vertigem, zumbido e perda auditiva, tá certo? É importantíssimo o diagnóstico precoce, o tratamento imediato, né? O tratamento quanto antes melhor, para que você consiga poupar o paciente de complicações, tá certo?
Então, na vigência de qualquer dúvida, qualquer sintoma, procure seu otorrino para que ele faça um diagnóstico correto e um tratamento também adequado. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Tudo bom? Um ótimo dia, fiquem com Deus e tudo de bom. Um abraço, tchau, tchau.